Fala pessoal, shalom, shalom, graça e paz. Todos me escutam aí? Como é que tá o áudio? Bora, hoje eu quero trazer uma ferramenta sobre prosperidade e o seu propósito. Tá uma noite fria aqui em Brasília, mais ou menos 16 graus e meio para 17. E essa noite a gente vai trazer alguns princípios abençoados para a sua vida, para te abençoar, para enriquecer seu coração, em nome de Jesus. Então o que eu queria que você fizesse? Todos me escutam aí? Tudo certo? Tudo ok? O que eu queria que você fizesse? Vai clicando no coraçãozinho, segura, porque à medida que você clica nesse coração e segura, seus amigos vão saber que você está online aqui comigo, na minha live. E clica também no aviãozinho, ele vai subir uma tela dos seus contatos. Você vai me ouvir, mas a imagem você vai ficar sem me ver por alguns instantes. E o que você vai fazer? Envia para o maior número de pessoas aí de seu contato. E o Instagram, ele te dá a opção de marcar 50 pessoas. E quando ele marcar 50, ele vai te dar uma mensagenzinha dizendo que esse é o limite para que você possa enviar. E aí eu quero que você marque e já mande para os seus amigos, porque eu tenho algo importantíssimo para compartilhar com você essa noite, para falar ao teu coração essa noite, amém? Então sejam todos bem-vindos. Já abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, abre sua Bíblia comigo e eu quero discorrer sobre algumas coisas essa noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Traz ele um pouquinho mais para cá, para perto, Flávio. Amém? Todos acharam aí? Pastor Marcelo, bem-vindo. Nome de Deus, abençoado. Fala, José. Aline, Misaki. Bora, vamos começar? Eu vou dar 1 minuto para você fazer isso. Marca seus amigos aí, chama todos eles. E vamos que eu quero começar te dando ferramentas e chaves poderosas para a sua vida essa noite. Eu quero falar sobre prosperidade e o seu propósito. Pai, obrigado por essa noite, por tua palavra, por cada um que já está entrando nessa live, pelo alcance dessa palavra, aonde chegar o som da minha voz, aonde chegar, ó Deus, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, é aquilo que o Senhor tem nos dado, que possa produzir mudança, possa produzir cura e milagres extraordinários. Assim nós cremos em nome de Jesus. Abre comigo sua Bíblia aí, querido, em Provérbios capítulo 11, verso 24. Provérbios 11, verso 24, que diz assim o texto: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, porém, retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Verso 25. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Verso 26. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Uau! Essa é uma boa palavra essa noite. E eu quero trazer um princípio para você e quero começar falando de 2 erros que muitos cometem sobre prosperidade dentro da igreja. 2 erros que muitos cometem sobre prosperidade dentro da igreja. O primeiro há aqueles que usam sua prosperidade, há aqueles que usam seu aumento financeiro, há aqueles que usam as bênçãos que eles receberam um dia ou que têm recebido de Deus. Deus os tem colocado sobre aumento, sobre prosperidade, e prosperidade não é apenas riquezas, dinheiro. Prosperidade é crescer naquilo que você tem. E muitos dentro da igreja estão usando esse aumento financeiro, usando as bênçãos que ele recebe e fazendo disso uma marca
para dizer que ele recebe aquilo porque ele é muito espiritual. Ele recebe essas bênçãos porque ele está num nível maior do que as pessoas que estão dentro da igreja ou que estão dentro da sua volta. E usar desse artifício para poder dizer que você é próspero, que você é bem-sucedido, porque você é mais espiritual do que o seu irmão que está do seu lado, você está cego. E biblicamente isso é um erro, isso não procede. Segunda coisa, do outro lado, nós vemos pessoas dentro da igreja, à sua volta, na sua família talvez, as pessoas que você conhece, abraçando a pobreza como um estilo de vida. E o espírito de pobreza, ele não quer matar você. O espírito de pobreza, por vezes, ele não vai querer destruir você. Ele quer apenas que você sobreviva, a fim de que algum indivíduo se levante para se promover, para liberar mensagens acerca da pobreza que de repente você pode estar vivendo. Pobrezas financeiras, pobreza de mente, né? A maior pobreza nossa é ter uma mentalidade de pobreza. O que é uma mentalidade de pobreza? É alguém que olha para um determinado produto e ele diz assim: qual é o costume? É caro. Quando você diz para a sua mente, para você mesmo, que aquilo que você está olhando numa vitrine, aquilo que você de repente pode adquirir, e você diz para você mesmo que é caro, você automaticamente está dizendo: eu não possuo recursos para adquirir esse produto, esse bem. Então observe, a primeira coisa que eu disse foi que no contexto do cristianismo existem pessoas que estão usando o seu aumento financeiro, usando a prosperidade que ele tem, carros, casa, bens materiais, a prosperidade nos seus níveis mais excelentes, para poder dizer que ele é próspero porque ele é mais espiritual do que o seu irmão. E a outra classe que ele está abraçando a pobreza como estilo de vida. E a pobreza não quer que você morra, a pobreza quer reduzir você, a fim de que se levantem os oportunistas para pregar a mensagem acerca da sua pobreza. Então, se eu digo que porque eu prospero, se eu começo a dizer que eu sou abençoado porque eu sou mais espiritual do que meu irmão, biblicamente isso é um erro, isso não procede. Então, a falta de maturidade em relação à prosperidade, queridos, pode fazer com que você seja impedido de alcançar níveis de excelência quando a prosperidade chegar. Eu volto a dizer que prosperidade é crescer naquilo que você tem. Prosperidade não é apenas dinheiro. John D. Rockefeller diz que o homem mais miserável é apenas aquele que possui dinheiro. Então eu vim aqui para te dizer essa noite que dinheiro, ele pode comprar uma casa, mas ele não compra um lar. Dinheiro pode comprar um remédio, mas ele não compra a cura. Dinheiro, sabe, paga uma prostituta, mas ele não compra um casamento. Sabe, dinheiro pode te dar conforto e bem-estar, mas o que eu quero te dizer essa noite, que tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que é feliz, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é inefável, tudo aquilo que vem de Deus, coloque seu coração nisso. A Bíblia vai dizer que o dinheiro é a raiz dos males. Há pessoas focadas no dinheiro, há pessoas que eles se esmeram em busca do dinheiro, há pessoas que passam a perna nos outros por conta de dinheiro, há pessoas que matam e morrem por conta de dinheiro, e são pessoas miseráveis, porque tudo que ela pode ajuntar é apenas dinheiro. Então, dinheiro te proporciona parceiros, colegas, mas amigos de verdade você nunca vai encontrar na roda e nem na mesa de um bar. Então, a falta de maturidade em relação à prosperidade pode ser um impedimento para que você não viva a prosperidade em excelência e na totalidade quando Deus trouxer ela para você. O povo no deserto foi treinado para viver sem. Talvez você está aí e foi treinado para viver sem. Eles saíram com muito ouro. E o que eles fizeram? A sua falta de maturidade fez com que eles pegassem todo o ouro que, quando eles saíram do Egito, e fundissem um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar.
esse bezerro. Então, esses dias de pandemia, esses dias de incerteza, esses dias do qual muitos estão de férias forçadas, muitos terão seus salários reduzidos, muitos talvez já foram demitidos, muitos tiveram seus comércios fechados, muitos estão preocupados como pagar as contas. Deus quer chamar a minha atenção e a sua, simplesmente para poder dizer: esse é o tempo que eu, Jesus, que eu, Deus, quero ensinar a você acerca de confiança. E você precisa aprender acerca de confiar nele. E confiar como? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O ponto aqui é que Deus, ele só pode te levar para a terra prometida, a fim de que você plante suas sementes ali. Pois é na terra prometida, queridos, que não há mais maná no chão. E você precisa semear suas sementes. Alguém disse, se eu não estiver errado, foi o Arão Henrique Xavier: sementes não foram feitas para comer, sementes foram feitas para você semear. Se você semeia suas sementes, você vai ter sua colheita. Agora, se você come suas sementes, você praticamente vai ficar sem colheita. Então você vive em duas esferas. Você vive na esfera natural e na esfera sobrenatural. Na esfera natural é aquilo que teus olhos vê, é aquilo que tuas mãos alcançam, é aquilo que é palpável, tangível, né? É aquilo que aguça a tua fé e que sustenta. A forma natural é o dinheiro que você colocou lá no banco, para que você possa, de repente, nesse tipo de emergência que estamos vivendo, você poder sobreviver. Pastor, isso é errado? De forma alguma, não é. Mas há pessoas que vivem no natural, mas tudo que por vezes vale a pena está fora do natural, está no sobrenatural, porque o sobrenatural por vezes nos assusta. O sobrenatural é quando você olha, você entrega a sua semente no altar de Deus, você oferta e amanhã você diz: como que vai ser amanhã? E Deus vem e traz o milagre e traz o sobrenatural sobre sua vida. É quando a bênção de Deus vem, e quando a bênção de Deus vem, ela vem acrescida de generosidade, não de dor, pois o favor de Deus, ele aumenta, porém ele não traz consigo dor. Foi o que nós lemos aqui em Provérbios capítulo 11, verso 24, que diz: há aqueles que deem generosamente, que dão generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros, porém, que deveriam semear, eles retêm e caem na pobreza. Alguém diz que tudo aquilo que ele segurou, ele não teve, mas tudo aquilo que ele semeou, voltou para ele. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará, mas você não sabe qual deles que vai voltar, se esse, se aquele. Era comum na época de Salomão terem muitos navios, então Salomão era um exímio plantador, Salomão era um homem investidor. Salomão colocava sua fortuna no tecido, colocava sua fortuna no trigal, Salomão colocava sua fortuna em armas de guerra. E quando veio a época de crise, é o que ele está dizendo: se eu lanço o meu pão, pão é dinheiro, pão são ideias, pão são sementes que você planta, você não sabe de onde você vai ter o lucro, se daquele ponto A que você investiu, se do ponto B, se do ponto C. O fato é que aqueles que dão de forma generosa, Deus traz generosidade sobre a vida dele, não acrescenta dor, porque quando o favor de Deus entra, meu amigo, a generosidade se expande. É como um pé de mamão. Se você analisar, se você olhar um pé de mamão na casa do seu vizinho, você vai identificar que ele por vezes ultrapassa o seu quintal, e os mamãos que dá no vizinho vai cair no seu quintal. É essa bênção exponencial do qual Deus está querendo dizer para mim e para você. Então, se você se lança nele, se você confia no Senhor, se você coloca as suas contribuições nele de forma generosa, ele vai fazer com que suas riquezas sejam aumentadas. Abre sua Bíblia comigo aí rapidinho em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos dar uma passeadinha para a gente ler mais um texto aqui que fala sobre generosidade também. 2 de Coríntios, capítulo 9. 2 de Coríntios, capítulo 9, que diz assim:
2 Coríntios capítulo 9, 7. 6. Lembra-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Ei, deixa eu desmistificar algo. Nem toda oferta será oferta de alegria. Existem ofertas de ai, ai, ai. Existem sacrifícios de dor. Porque também a palavra do Senhor em Salmo de número 126 vai dizer que enquanto eles levavam sua preciosa semente com lágrimas, com, por vezes, tristeza no seu coração, chorando. Quantas ofertas são assim de lágrimas? Porque ela é a última. É a oferta da vez, como diz em 1 de Reis, capítulo 17, Elias estava numa caverna e Deus fala para ele que faz aí, desce para Sarepta, porque eu já dei ordem a uma mulher viúva que te sustente. Olha que paradoxo, num tempo de pandemia, de crise, porque havia fome em Israel, segundo a palavra do profeta, e ele manda o profeta sair da caverna, ir para uma cidade e lá procurar uma mulher, a fim de que essa mulher lhe desse comida. Então a primeira dúvida talvez no coração de Elias era: como que eu vou fazer para encontrar essa mulher que me dê comida, que me dê o sustento? Segunda coisa dele, ao encontrar essa mulher, uma mulher viúva, se ela não tem para ela, como dizia minha mãe, faça ideia para mim. E quando ele chega diante daquela mulher, ele vê uma mulher apanhando cavacos, e ele olha para ela e diz: o que fazes aí? Ela simplesmente diz: vê, meu senhor, eu estou a apanhar gravetos, a apanhar cavacos, porque eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou preparar um bolo para eu comer e para o meu filho comer, e depois nós vamos esperar a morte chegar. 1 de Reis, capítulo 17, versos 8 e 9, a fim de que comamos e morramos. Talvez sua perspectiva hoje é isso. Talvez você teve o último para pagar o aluguel desse mês e não sabe como vai ser amanhã. Talvez o seu último foi hoje para pagar os seus funcionários e você não sabe como vai ser semana que vem. Talvez você tenha o último hoje para colocar alguma conta em dia e não sabe como vai ser amanhã. Mas o profeta olhou e viu essa viúva na mesma situação que por vezes você possa estar, e ele disse assim: vai, prepara o bolo, mas dá primeiro para mim, traz primeiro para mim. E se você crê no que eu estou te dizendo, não vai te faltar farinha na tua botija, nem azeite na tua panela. Então os milagres vêm quando você se sacrifica, a fim de que esses milagres se materializam em sua vida. Então Paulo está dizendo que existem algo de extraordinário quando temos generosidade dentro do nosso coração, e pessoas generosas, elas produzem gratidão em sua alma e nas pessoas que estão à sua volta. Através da sua generosidade em contribuir para o reino de Deus, você estará ajudando e contribuindo para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas. Você vai estar contribuindo para a vida espiritual e para a salvação de alguém. Ei, eu vim aqui para te dizer que nós estamos em construção. Nós estamos diante de um grande desafio. Nós estamos crendo em milagres extraordinários do Senhor. E todas as ofertas que têm chegado até nós temos canalizado para o nosso templo. Nós temos, feito a canalização para que seja erguido, para que pessoas sejam tiradas das ruas, para que seus filhos possam ter uma brinquedoteca, para que você tenha uma igreja confortável para você sentar, para que tenhamos o nosso prédio da igreja a fim de lecionar não apenas matérias teológicas, mas poder lecionar ensino fundamental, primário, segundo grau, oferecer cursos e oficinas. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos pessoas generosas, e aqueles que de forma generosa contribuem. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 11, verso 24, aqueles que são generosos, aqueles que dão com generosidade, eles verão as suas riquezas aumentar. E aqueles que retêm, por vezes, eles caem na pobreza. Há tanta gente tão pobre, que o que ele tem é apenas dinheiro. A generosidade
A generosidade desperta a consciência da pessoa que recebe a oferta que você plantou. A generosidade desperta valores adormecidos no coração daquele que não sabe o que é uma oferta expressada por generosidade. Sabe? E com a generosidade, nós ativamos a consciência moral no interior das pessoas. Você quer ser alguém generoso? Você quer ver sua prosperidade chegar em sua vida? Seja alguém generoso. Generoso em amor, generoso em perdão, generoso em ouvir as pessoas, generoso em dar o seu tempo. Generoso, sabe, em se dedicar por algo, por alguém que vai acima e além das suas forças. E Deus quer despertar em nós esses dias, queridos, uma outra forma de viver o Evangelho. Deus quer dizer para mim e para você, seja generoso. Não fique com essa mensagem só para você. Clique no avião e marque os primeiros 50 amigos seus, envie essa mensagem e diga, escute isso, tem uma palavra de Deus para você. Sabe? Provérbios que nós lemos aqui, 11, 24 e 26, são versículos que trazem essa máxima. Fala sobre ter uma vida diferente, fala sobre ter uma vida abundante, fala sobre desafiar a si mesmo, para que suas contribuições alcancem precedentes ilimitados. Porque o teu dinheiro, ele não toca apenas você. Quando você semeia no reino, ele toca a casa de Deus. E consequentemente ele vai tocar as pessoas que estão à sua volta. Talvez você essa noite tenha 50 pares de sapato, 100 pares de sapato. Talvez você tenha roupas na etiqueta. E existem pessoas que você conhece que não têm condições. E que você pode abrir o teu guarda-roupa hoje e tirar algo que está em desuso ou algo que você não usou e de forma generosa semear na vida de alguém. Você pode essa noite, talvez você foi no mercado e está acumulando comidas, talvez você fez estoque de arroz, estoque de feijão, talvez você estocou carne, talvez você estocou alimentos, e existem pessoas à sua volta que estão padecendo fome, estão necessitados, mas se não houver generosidade em você, tudo que você vai ter é uma despensa cheia. Como diz a palavra, ei, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para si? O que você preparou? Aqueles que juntam suas riquezas, aqueles que batem no peito e diz, olha minha alma, se satisfaça, eu plantei vinhas, eu guardei trigais, eu fiz todas as coisas, eu plantei, eu economizei, e tudo que ele tem são apenas riquezas. E há pessoas pobres de espírito, que eles não semeiam nada para alguém. Encontre alguém, irmão. Encontre alguém, independente se essa pessoa é cristã ou não. Comece pelos da sua casa. Os da sua casa é a igreja. Mas se os da casa de Deus estão supridos, olhe para alguém que está lá na parada de ônibus. Começou o frio, a chuva. Será que você não tem uma túnica? A Bíblia diz, ei, se baterem em uma face sua, ofereça a outra face. Se te mandarem caminhar uma milha, não vai apenas uma, vai duas. O termo puxa-saco veio dos oficiais romanos, quando eles voltavam das suas batalhas, das suas guerras, ou das suas comissões, eles pegavam os escravos, eles pegavam os pobres daquela época, e a mochila era preso, a mala naquela época era uma corda com roupas colocadas num saco, e eles obrigavam aquelas pessoas a puxarem aquele saco de roupa, daí a expressão puxa-saco. Então Jesus vem com essa máxima dizendo, se te mandarem andar uma milha, não vai uma, ande duas, se baterem numa face tua, dê a outra, porque aí então o teu opressor ficará com vergonha, e ele não procederá da mesma forma. Se te pedirem a tua capa, deles também a tua túnica. Você já parou para observar que você tem mais coisas do que você precisa? Você tem mais coisas do que você usa? Talvez na sua garagem tenha 2, 3 carros, enquanto alguém da sua família está andando de pé. Talvez você tenha em abundância e muitos estão morrendo à sua volta, e você pode fazer a diferença. Você pode começar fazendo a diferença por quem está à sua volta. Quem é o teu próximo?
se não o teu vizinho, se não o de dentro da tua casa. Ame ao seu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E ame ao teu próximo como a você mesmo. Mas talvez você ame o seu próximo de forma egoísta. Porque eu estava dizendo hoje para minha esposa que há muitos que dizem: se eu sofri para conquistar minhas riquezas, eu não ajudo ninguém. Eu gosto do povo carioca, o mineirinho tá aí, né, Anderson? Anderson tá aí, meu amigo lindão de BH, beijo, queridão. A gente quando vai, né, eu vou pro meu tio descansar lá no Rio de Janeiro, e eu gosto dos cariocas porque ele valida você, ele te puxa pra cima. Carioca não tem complexo de inferioridade, então eles querem te promover. As igrejas cariocas, elas são assim, você chega o sujeito, ele é um pedestal, ele é um suporte, e a palavra do Senhor diz: suportai-vos uns aos outros. Suportar é você segurar o seu irmão e elevar ele acima de você, é você se oferecer como suporte a ele. E nesses dias de pandemia que estamos vivendo, nós precisamos de pessoas generosas, de pessoas que não estão preocupadas em amontoar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem come e consome, mas a juntar tesouros nos céus. Talvez, irmão, você tenha uma casa boa hoje, talvez você tenha tantas coisas boas, mas você deixou de plantar, você deixou de olhar para os menos favorecidos. E o recado de Deus, tanto para mim quanto para você essa noite, é: olhe para os meus pequeninos, porque é deles que são o reino dos céus. Uau. Os milagres de Deus sempre se manifestarão aonde há sacrifício. Sabe, mas dê não esperando nada em troca. Porque barganha é dar algo para alguém esperando em troca. Generosidade é você semear suas sementes sem preocupar com o retorno delas. A semente precisa morrer para poder brotar. Semeie a palavra, semeie um abraço. Se você tiver dinheiro, semeie um dinheiro. Semeie uma oferta. Semeie seu tempo, semeie sua túnica. Semeie uma coberta. Semeie um jantar para alguém, um almoço para alguém. Se Deus te deu, se Deus um dia você foi alguém oprimido pela pobreza, se você foi alguém que sofreu para pagar contas, mas hoje Deus te prosperou e te colocou sobre o muito. Ele te colocou para que você, amigo, seja um libertador daqueles que estão oprimidos pela crise financeira. Coloque as pessoas em liberdade essa noite. Liberdade de alma, liberdade de mente, liberdade de coração. Seja uma casa como a casa de Atos. Que sua casa, que sua empresa possa colocar pessoas em liberdade. Semeie oração, semeie um jejum, abençoe alguém, irmão. Porque Deus, Ele manifesta os seus milagres aonde há sacrifícios. Eu me lembrei hoje, eu saí para resolver uma questão rápida, só para dar um abraço num dos discípulos nossos da igreja, e fui pegar um churrasquinho no comércio dele também. E dei um abraço tão gostoso nele, disse: negão, estou sentindo sua falta, que saudade. Ele disse: pastor, eu também. E quando eu estava voltando, do nada, eu me lembrei de uma família, o Oze até, não sei se o Oze está aqui conosco, mas o Oze até ministrou isso, quando nós mudamos de local à igreja, nós fomos para um bairro bem carente, e chegou lá, eu não posso falar o nome dessa irmã, mas era uma senhora já de cabelo branco, sua filha teve hidrocefalia, que é aquela doença que cresce a cabeça, e que fora curada na igreja, e eles eram irmãos muito carentes. Porque pobre é o diabo, pobreza é um estado de espírito, pobreza é um estado mental, não é falta de recursos, sabe? Mas eles eram carentes, o chão batido, o sofá que algumas vezes eu sentei e o sofá me engoliu. E aí às vezes ela até dizia assim: o pastor gosta do meu sofá. E um dia eu disse: lindona, ela já senhora, os cabelinhos bem branco. Eu falei: é porque o sofá me engoliu, eu não estou conseguindo levantar.
E ela caiu na gargalhada e riu, mas do seu pouco, ela sempre dava o melhor. E teve um dia, eu profetizando sobre a área da igreja, falando para os irmãos uma palavra de generosidade como essa. Ela chorava, e no meio da congregação, ela disse na sua simplicidade: pastor, fora a minha ofertinha que são moedas contadas, por vezes, pastor, eu cato lixo na rua, latinhas na rua, e algumas vezes eu divido, eu dou minha oferta na igreja e outras eu jogo na loteria. E meu maior sonho, pastor, eu não tenho casa, eu moro aqui onde o Senhor está vendo, quando chove cai tudo aqui dentro, eu não tenho muita coisa para oferecer, mas eu te digo que se eu ganhar algo, se eu ganhar algum prêmio, uma coisa eu vou fazer pelo Senhor, e por Deus, eu vou comprar a área da igreja e construir a igreja. Sabe? E era uma mulher que a gente olhava e dizia: nós que temos que cuidar de você, nós que temos que ajudar você. E o coração daquela mulher era um coração generoso. Porque a generosidade, ela não pode ser apenas quando você tem os recursos, porque ser generoso quando você tem recursos financeiros, queridos, é uma coisa, mas há muitos que têm e eles não são. Mas a generosidade fala de um espírito voluntário, de um espírito que dá, de um espírito que entrega, de um espírito, como disse o pastor Marcos hoje, às 15 horas na live, de um espírito inconformado. Ele quer fazer o bem, ele procura quem fazer bem, ele reparte o pão com esse, com aquele outro, porque ele não sabe. Talvez a sua bênção, eu sempre digo aqui na igreja, para os meus pastores e discípulos, existe um princípio chamado princípio da alteridade, e o princípio da alteridade é achar no outro aquilo que falta em você. A tua bênção está na mão do outro, irmão, a sua vitória está na mão do outro, o seu milagre está na mão do outro. Você não sabe quem vai se tornar essa pessoa que você está ajudando. Talvez você está plantando hoje na vida do próximo presidente da república, do próximo cientista, do próximo milionário. Aquilo que talvez você está investindo hoje, irmão, tem o poder de se tornar uma bomba atômica e fazer com que amanhã aquilo que você semeou seja voltado para você. Muitos anos atrás, escute isso. Eu estou fugindo um pouco aqui do que eu ia falar, mas eu penso que isso aqui vale a pena você ouvir. Eu tinha uma loja de informática junto com o meu sócio. Todos os dias eu descia para poder almoçar. Quando eu não estava em jejum, eu descia para a gente poder almoçar. E lá encontrei um sujeito cabisbaixo, muitas vezes triste, padecendo dificuldades. Nossa empresa ficava no 9º andar do edifício Trade Center, em Taguatinga. E numa desses almoços eu encontrei um rapaz. Eu sempre fui comunicativo, eu sempre prestei atenção, sempre olhei por detrás do rostinho maquiado, da fachada de cada pessoa. E quando eu olhei para aquele sujeito, eu disse: por que você chora todo dia? Já tem uma semana, o que está acontecendo, amigo? E ele disse: olha, eu tenho uma família, eu sou um corretor, mas eu preciso de uma porta de trabalho. Ninguém me ajuda, sabe? Eu estou batendo, ela não se abre. Eu estou desesperado porque eu tenho filhos para sustentar, eu tenho uma esposa para dar comida, eu não sei o que eu vou fazer. E simplesmente eu virei para esse meu sócio que a gente trabalhava junto e disse para ele: amigo, você não tem 2 casas lá em Samambaia? Sabe aquele escritório que você tem naquela salinha comercial que é inutilizável ali dentro da cidade de Samambaia? Por que você não pega e dá para ele? Vamos fazer uma permuta aí, entrega para ele 1 ano de aluguel grátis, coloca essas 2 casas para ele poder administrar. E virei para ele e falei: mas tomara que você seja bom naquilo que você faz. Anos se passou, esse sujeito passou-se muito tempo disso, os caminhos da gente foi para um lado, para outro. Eu já cristão desde os 9 anos, eu venho para o lado pastoral e de repente eu encontro, depois de muitos anos, queridos, muitos anos, eu encontro esse sujeito. E de repente a gente se abraça, ele me avistou e disse: não é possível, você é pastor e conversa vai, conversa vem. Esse sujeito, dono de imobiliário, o sujeito ficou milionário, ficou rico, e de repente num café, de repente no encontro, ele disse: pastor, eu sempre te conheci como um homem alegre, o que abate o teu espírito? Eu disse assim para ele: rapaz, eu tenho sofrido com aluguel de igreja, e minha oração é para que Deus nos dê a nossa área especial. Aquele homem naquele dia me abraçou e disse: sorria,
porque acabou seus problemas. Amanhã nós vamos sair. O Senhor vai olhar a área especial que você quer, que a igreja quer, e eu vou semear essa área para você. Eu plantei lá atrás, e passou-se 20 e tantos anos dessa semente que morreu, que eu não lembrava, e que depois veio a colheita. E Deus usou esse homem para nos favorecer com uma área especial. Uau, glória a Deus. Porque aquilo que você faz em oculto, Deus tornará público. Aquilo, suas sementes que são sem propaganda, Deus fará com que elas cresçam, brotem, e que pessoas se levantem para testemunhar do livramento que você levou e trouxe para a vida daquela pessoa em dado momento da sua vida. Os milagres de Deus se manifestam onde há pessoas corajosas que decidem se lançar. Veja a oferta da viúva. A viúva deu a sua oferta segundo o que ela possuía. O verso 25 de Provérbios, abre lá de novo, Provérbios 11, o verso 24 diz que há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentar, e aquele que retém fica pobre. O verso 25 diz: o generoso prospera, e quem dá alívio aos outros receberá alívio. Talvez, amigo, você está pagando uma conta. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você financiar o sonho de alguém, de você colocar em liberdade alguém, de você tirar alguém das mãos dos verdugos. Sabe, os milagres se manifestam quando existem pessoas corajosas a fim de fazer isso, a fim de levar alívio, e aquele que dá alívio, uma hora ele vai receber alívio. Deus vai colocar recursos em suas mãos, Deus vai fazer com que as suas colheitas sejam generosas, a partir do momento que Ele olha para você e diz: aquilo que eu coloco nas mãos desse sujeito, ele não é apenas para ele toca no reino de Deus, ele toca em quem está próximo. Vocês conhecem a história. A rainha de Sabá ouve falar de Salomão. Salomão tinha uma fama extraordinária, porque Salomão era alguém que interpretava sonhos, alguém sábio, alguém que as pessoas viajavam dias, meses e por vezes anos a fim de tomar um conselho dele. E quando a rainha de Sabá chega, uma mulher rica, poderosa, próspera, multimilionária, ela chega com suas pompas, ela chega com alguns presentes para poder levar para Salomão, e quando ela desce da sua embarcação, ela avista um galpão, uma casa extraordinária, com cedros, com madeiras de acácia, com o melhor telhado, com campos floridos, e de repente se apresenta a ela um sujeito vestido de príncipe, com trajes reais, com trajes elegantes. E ela se encurva diante desse sujeito e disse: uau, Salomão, que honra ter você aqui, que honra, que palácio lindo, que palácio extraordinário e maravilhoso. E aquele homem disse: ei, levanta, eu sou apenas o guarda das portas, e esse palácio que você vê é o palácio onde nós moramos. E ela fica impressionada e diz: meu Deus, se o sujeito que é o guarda-costas desse homem, que guarda o seu palácio, mora dentro de um palácio, se veste com trajes reais, ela entra em parafuso, e quando ela chega na morada de Salomão, ela começa a perceber as riquezas que Salomão tinha, e ao se despedir de Salomão, Salomão manda encher 3 navios carregados de prata, de ouro, e de forma generosa dá a ela e dá ao povo da rainha de Sabá. Porque você só pode dar aquilo que você tem. A sua prosperidade está no seu interior, e quando ela está no seu interior, ela vai se manifestar no seu exterior. A sua prosperidade, ela toca em você, ela toca na sua família, ela toca na sua casa, ela toca nas pessoas que estão à sua volta, ela toca no reino de Deus. Ela não é uma prosperidade apenas, sabe, vertical, que diz isso aqui no Brasil. Isso, mas ela é uma prosperidade horizontal. Ela sai de você e vai para cima, e ela volta e ela se verticaliza a fim de tocar as pessoas que estão à sua volta. A oferta te dá a alegria de escolher que você pode ser alguém diferente essa noite. A oferta te dá a alegria de escolher quem você vai ofertar, como, quanto. E principalmente, fazer com que sua mão esquerda não veja aquilo que a direita
está fazendo. Sabe? Eu vim dizer essa noite que o propósito da prosperidade não é apenas ficar com você, é se expandir. E a pessoa mais próspera que tem é aquelas que têm abundância. É aquelas que não têm medo de se esgotarem e não têm medo da escassez. Porém, a ansiedade é uma voz mentirosa que diz: se você abençoar alguém, se você livrar alguém, vai te fazer falta amanhã. Há vozes queixosas dizendo: se você for fiel aos princípios de Deus, não a mim, irmão. Se você não consegue ser fiel a Deus, você não vai ser fiel a mim nunca. Se você não consegue ser fiel a Deus, você não vai ser fiel a seus filhos. Se você não consegue ser fiel a Deus, você não vai ser fiel à sua esposa. Ei, Paulo Vieira, um dos maiores coaches na área financeira, ele diz assim: procure 10% da sua renda para doar. E ele não está falando de princípios de cristianismo, não. Ele está dizendo assim: pegue 10% da sua renda, doe para caridades, oferte, semeie, faça alguma coisa, mas pare de reter. O dono da Colgate hoje, ele vive apenas com 10% e 90% ele distribui em ações sociais. Bill Gates, ele pega parte da sua fortuna anualmente e investe em pesquisas, e investe para livrar pessoas da fome na África. Ei, amigo, aquilo que você tem seja um pouco, como aquela viúva de Sarepta fez. Vês aqui, profeta, eu tenho um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta estava com fome e ele diz: vai lá e faz, mas traz primeiro para mim. E ela foi, voltou e deu a ele. Imagina a cara do profeta comendo aquele bolo depois de dias com fome. Que bolo gostoso. Que chá de azeite delicioso. Se você fosse filho daquela viúva, você ia chamar aquele sujeito que você é explorador de viúva. Pera aí que você vai plantar batata no asfalto quente com picareta de borracha. Se fosse minha mãe, eu ia dizer para ele ser explorador. Eu ia dizer para ele, seu crente salafrário. Mas ela decidiu crer na palavra do profeta. E a Bíblia diz em Atos 16: credes nos profetas e você vai prosperar. Credes no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas há vozes mentirosas mandando spams para você, mandando mensagens, enviando mensagens através das sinapses cerebrais para todo o teu corpo, dizendo: se você entregar, vai te fazer falta. Se você repartir o seu pacote de arroz com seu vizinho, vai te fazer falta para amanhã. Amigo, eu me lembro que quando eu fui sair da casa da minha mãe, que eu fui morar no apartamento, eu decidi fazer 21 dias de inauguração do meu apartamento e levar amigos e trazer pessoas para dentro da minha casa. E quanto mais eu proporcionava almoços maravilhosos, jantares maravilhosos, mais eu tinha na minha panela, mais a minha geladeira estava cheia. Porque quanto mais você doa, quanto mais você entrega, mais Deus vai colocar pessoas, mais contratos você vai fechar. A sua prosperidade tem a ver com a generosidade do teu coração. Pessoas generosas, elas irão prosperar, elas irão deixar legados que sobrevivam à sua morte. Uau. Mas o pobre é aquele que come suas sementes, é aquele que retém, é aquele que é unha de fome, é aquele pica-fumo, é aquele sovina, é aquele munheca de samambaia. É aquele sujeito que quando você sai para jantar com ele, e quando vai para chegar a conta, ele diz assim: eu vou no banheiro. E ele fica lá escondido até que a conta seja paga. Depois ele volta e diz: espera aí que eu vou dar o dinheiro aqui, a contribuição. Sabe? Pessoas mesquinhas são aquelas que não compartilham do pão. E a palavra companheiro não é uma palavra que o Lula inventou. A palavra companheiro significa comer pão juntos. Dê, reparte com 30, com 10, com 100, com 20. Ei, você lembra da multiplicação dos pães? A multidão impressionando Jesus. Os discípulos chegaram e disseram: mestre, mestre, essa multidão oprime, essa multidão já está há dias conosco, eles estão sedentos, eles estão com fome, manda-os embora, despede a multidão de bucho vazio. Quantas vezes você recebe pessoas na sala da tua casa e você despede essa pessoa? Quantos batem a sua porta?
A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem não faz, ele é um nécio, ele é um bobo. Aquele que pode fazer o bem, alguém ele nega. Sabe? E os discípulos disseram isso: mestre, despede esse povo. E Jesus olha e diz: mande que eles se assentem em grupos de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, 50 em 50 e 100 em 100. E vai lá e sai, vão comprar algo para eles comer. E quando eles saem para comprar, eles encontram um garotinho com 5 pães e 2 peixes. E eles, tomados daquilo, chamam aquele garoto e dizem: Senhor, nós nem chegamos a sair para tentar ver se comprava algo, mas achamos um garoto com 5 pães e 2 peixes. Jesus pega e dá graças, manda o povo sentar, abençoa, e ali acontece a primeira multiplicação dos pães. E o resultado foi que sobrou 12 cestos cheios de pão para aquele menino. Quanto mais você dá, mais abundantemente você vai ter em seus celeiros. Seu melhor investimento é no reino de Deus. Seu melhor investimento é na casa de Deus. Suas maiores colheitas de sementeiras financeiras, queridos, são aquelas que tocam o coração de Deus, tocam o reino de Deus. E quando tocam o reino de Deus, elas vão tocar as pessoas e vão tocar você mesmo. Abra sua Bíblia comigo em Salmo de número 67. Deus quer multiplicar os seus tesouros. Uau. Deus quer multiplicar os seus talentos. Deus quer te dar em abundância. Deus quer libertar você, a fim de que quando Ele te libertar, você possa ser alguém libertador. Talvez você hoje é um rico, talvez você hoje não sabe aonde empregar seu dinheiro, talvez você tem tanto que aquilo que você tem é apenas dinheiro. Mas talvez você é mesquinho, talvez você diga: eu sofri muito, eu fui pisado, eu sofri muito para poder chegar onde eu cheguei. Amigo, faça a diferença. Gestão de recursos não é sobre dinheiro, prosperidade não é sobre dinheiro, prosperidade é crescer naquilo que você tem. Pessoas miseráveis são apenas aquelas que têm nada compartilham, nada semeiam. A palavra do Senhor em Salmo de número 67, verso 6 diz que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, lhe abençoe, a fim de que você seja abençoado até os confins da terra. Que a terra essa noite traga as colheitas das suas plantações, daquilo que você tem semeado no reino de Deus e na presença de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa lançar suas sementes. E quanto mais você semeia, mais colheitas abundantes virá sobre você. Eu queria te abençoar com essa chave poderosa. Uau. Quando há prosperidade, quando há a bênção de Deus, quando há milagres de Deus sobre sua vida, esses milagres te prosperarão e não te acrescentarão dor. O verso 25 fala: o generoso prospera e dá alívio àqueles que estão à sua volta. E o verso 26, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Talvez você é um empresário do ramo alimentício. E ontem eu fui socorrer uma família, nós fomos levar alimentos para uma família, eu com a minha esposa. E eu fiquei espantado que alguns dias atrás, antes desse pico da pandemia, uma bandeja de ovos, de 30 ovos, custava na média de R$ 7,99, R$ 8,99, no máximo R$10. E veio a pandemia, e essa mesma bandeja custa R$ 19,90. Não é empresário aquele que na época de crise aumenta seus preços. Você não é empresário, você é um oportunista. Hoje me chegou um testemunho de alguém na minha cidade. Tá falta de gás geral. E o sujeito, um gás que normalmente está na média de R$ 65, R$ 70, o sujeito vendendo pelo dobro do preço. Você não é um empresário, você é um oportunista. E Deus vai cobrar isso de você. Mas se você quer alinhar os recursos que Deus te deu, talvez você está entrando agora na mensagem. Eu peço você que escute essa mensagem para que você depois não saia falando asneira, porque todo texto sem contexto ele vira pretexto. Senão você me coloca numa furada. Volte e assiste os 45 minutos iniciais dessa mensagem. Não é sobre dinheiro. É sobre você dedicar tempo, é sobre estender amor. É sobre, você tem 4 calças, tira uma.
Não. Vai no seu guarda-roupa hoje, irmão. Busque. Talvez você tenha mais do que você precisa usar. Alguém definiu a palavra consumismo dizendo: consumismo é gastar aquilo que você não pode com os recursos que você não tem para impressionar quem você não conhece. Pessoas estão sendo consumidas pelo ter. E o ter está se transformando na coisa mais importante do que o ser. O que você tem? O que você é? Quando você morrer, você não vai ser enterrado com sua conta bancária, com sua casa, com os carros que você tem ou deixou de ter. Sabe? Não vai para o caixão, vai ficar aqui. E o que vai sobreviver é o legado que você deixou. Seja generoso. Abrace. Ore. Gaste tempo. Comece pela sua casa, porque às vezes você quer mudar o mundo, mas você precisa começar pela sua casa. Tire os seus irmãos do aperto. Talvez você guardou uma economia. Talvez você poupou algo. Semeie, procure alguém. Coloque uma oferta no seu bolso essa noite e comece a orar até que Deus mostre para quem Ele quer que você entregue. Sabe? Coloque uma quantia no seu bolso. Vai na sua despensa depois dessa live. Abra o seu armário. Vê a quantidade de coisas que você tem. Começa a separar e diga: Deus, para quem que o Senhor quer que eu envie esse alimento, essa comida? Sabe? Abra seu guarda-roupa lá, o seu baú, onde de repente talvez você tenha 10 travesseiros, talvez você tenha, sei lá, tantas cobertas, tantos cobertores, edredons. Separe alguma coisa e diga: Deus, para quem que eu vou doar? Não. Tire, faça algo. E você vai ver que a gratidão vai fazer com que você alcance voos mais altos. Você sabe por que muitas pessoas choram em velórios, em enterro? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Quando você vê alguém querendo pular na cova e dizer: você não mereceu o que deveria ir no seu lugar, é porque foi uma pessoa mesquinha e uma pessoa que em vida ele não socorreu ninguém, ele poderia abençoar e ele não abençoou. Quando John D. Rockefeller morreu, perguntaram a ele: o que Rockefeller deixou? E o seu contador respondeu: ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Ele deixou tudo. Meu Deus. Ele deixou tudo. Essa é uma noite para você voltar o seu coração para Deus. E você se colocar diante dele. E você dizer ao Senhor: o que o Senhor quer que eu oferte? O que o Senhor quer que eu tire das minhas posses? Sabe? Talvez você está chegando agora, entrando agora. Mas eu contei, os discípulos nossos da IBMS vai saber quem é. Aquela senhorinha que o Oziel falou, viciada em bebidas, e que quando foi liberta na nossa igreja, ela dizia: pastor, todos os dias eu choro. E dizendo: o dia que Deus me der dinheiro, eu vou dar à igreja, porque eu quero ver o rosto do Senhor, eu quero ver essas pessoas, assim como eu fui alcançada, eu quero que mais pessoas sejam alcançadas. Jesus fica em frente ao ofertório, o gasofilácio, e começam a se erguer os fariseus. Os fariseus é algo pejorativo talvez para você, mas eles eram os crentão da época. Ele era os crentão que todos os pais queriam que suas filhas casassem. E eles começaram a vir dar suas posses, riqueza, e colocar ali, de repente, vê uma mulher viúva com pratas nas mãos e lança no altar. E Jesus depois constrange todo mundo, dizendo: quem de vocês acha que foi a maior oferta? E aí os discípulos disseram: olha, foi aquele que deu o Fusca. Olha, foi aquele que deu aquele apartamento, foi aquele que deu $1 milhão, foi aquele que deu essas vacas, foi aquele que deu isso. Jesus: não. Foi essa mulher viúva, porque daquilo que ela tinha, ela deu o seu melhor. Porque muitos têm condição de ofertar uma BMW e ele vai dar um Fusca. Muitos têm condição de dar 10 vacas e ele pega e dá um cabrito. Muitos têm condição de colocar outros em liberdade. Ei! Jesus não é como alguém mesquinho. Jesus não é como alguém
Sabe, que olha para você e ele sabe que você tem uma conta de R$1.000 e ele chega para você e te dá R$300 e diz: se vira com os outros 700. Jesus não faz assim. Ele é o El Shaddai, ele é mais que o bastante, mais do que o suficiente. Ele disse para a viúva: vai, paga todas as suas contas, deita o azeite na panela e na farinha, chama os seus credores, paga tudo o que você deve e viva do resto, e viva da sobra. Jesus é esse Deus que, quando Ele decide te abençoar, Ele não é como aqueles que dizem assim: se sua dívida é 1.000, eu vou te dar 300, você se vira com os outros 700. Ele também não vai te dar os 1.000 contados, mas Ele vai te dar mais do que você precisa, mais do que você imaginou, porque Ele nos trata melhor do que merecemos. E se Deus nos trata melhor do que eu e você merece, por que você não pode tratar os outros melhor do que eles merecem serem tratados? Essa noite eu vim dizer para você: lança o teu pão sobre as águas e Deus vai fazer com que as tuas sementes voltem para você. Jesus, Ele é generoso. Ele é um Pai bom, Ele é um Pai generoso. Ele é um Pai que nos dá mais do que precisamos e mais do que necessitamos. Ele fará prosperar os teus caminhos e tudo te irá bem. Então finaliza essa palavra dizendo para você que quanto mais você é generoso, mais Deus te dará em abundância. E você vai viver a palavra de Amós, capítulo 9. Eu quero ler isso com você aqui rapidamente. Amós, capítulo 9. Esse é um texto que eu amo. Esse é um texto fantástico. Esse é um texto extraordinário. Nós temos alguns minutos antes da live cair, mas eu não posso despedir você sem te entregar essa chave poderosa para essa noite. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, verso 13, que diz: esses são os dias que estão chegando, afirma o Senhor, em que aquele que lavra seguirá logo após o que colhe, e o que pisa uvas ao que lança suas sementes, e os montes destilarão vinho novo e saboroso, e todas as colinas se derreterão. Quanto mais você é generoso, a Bíblia diz, a sua generosidade vai fazer com que você semeie sementes, e ao semear sementes que você colha. Deus quer te colocar num ciclo ininterrupto de bênção, de milagres, de favor, de glória, de honra e de coisas extraordinárias e abundantes. Feche os seus olhos essa noite, eu quero abençoar você. Deus vai te colocar num ciclo ininterrupto de bênçãos, de milagres e de promessas extraordinárias. Pai, eu oro pela empresa, pelo comércio dos teus filhos, livra teus filhos da dívida, cada semente, cada oferta, cada propósito. Pai, que teus filhos socorram alguém, que eles tirem do seu guarda-roupa hoje roupas e leve para aqueles que não têm condição, para os pobres, para os necessitados, que eles montem cestas básicas, que eles socorram os da tua casa, que eles socorram aqueles que não são também da tua casa, que eles possam fazer o bem, que eles lancem suas sementes hoje, a fim de que as suas sementes possam tocar neles mesmos, nas pessoas que estão ao seu lado e no reino de Deus, porque tu não deve nada a ninguém, nem mesmo o mais generoso de coração poderá ultrapassar o Senhor em bondade e em generosidade. Eu abençoo o fruto do teu ventre, o fruto das tuas mãos, que você prospere, que você se torne alguém poderoso, que você se enriqueça a fim de colocar outros em liberdade, que você pague a conta de alguém, que você pague a prestação do carro de alguém essa noite. Talvez você está andando de pé, mas o segredo para que você tenha o seu carro, o segredo para que você saia do aluguel é simplesmente pague a parcela da casa de alguém e Deus vai te dar as condições de você ter tua casa. Pague o boleto de alguém, coloque alguém em liberdade essa noite e aquilo que você semeia, sem dúvida voltará como colheita para você. Eu abençoo você com colheitas de 30, de 60 e de 100 por um. Que você viva essa palavra de Amós 9:12. Eis que vem dias, diz o Senhor, que aquele que semeia sua semente, logo ele colherá.
E enquanto ele colhe, ele vai plantar e vai colher, ele vai viver ciclos ininterruptos. Eu abençoo você com paz, favor e graça de Deus. Deus abençoe. Obrigado a todos que nos assistiu. Curta, compartilhe e envie essa mensagem para todos os seus amigos em nome de Jesus.